Oi, gente. Uma excelente noite. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu já vou te pedir para chegar. Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente vai ter um conteúdo hoje de valor para você. Eu vou te dizer que esse, para mim, é um dos episódios mais esperados para poder fazer. Porque eu acho que é um assunto tão importante e a gente está falando pouco, e a gente está ainda se movimentando pouco para isso. Mas já acompanha comigo que eu vou explicar, vem. Para começar, eu queria te falar que eu sempre gosto de começar com algum pensamento, né? Alguma frase. E aí o que eu trouxe é por que a gente se sente tão perdido? Por que a gente está tão perdido? Isso é uma reflexão muito individual, né? Eu estava assistindo um podcast que o Marcial, o nome dele, ele é editor. Ele é um dos caras que representa Napoleão Hill aqui a obra do Napoleão Hill no Brasil. E ele fala que qual é o limite da obsessão? Qual é o limite de você ser... Quais são alguns limites? E ele fala que para algumas pessoas não existe, porque o limite é fazer o que tem que ser feito, sabe? É conquistar o que precisa conquistar. Aquele podcast ele foi muito impactante para mim. Vou compartilhar com vocês. E eu queria te perguntar, né, te fazer refletir por que a gente está tão perdido. Talvez porque a gente não está com esse olhar para qual é o nosso limite, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. O Napoleão Hill fala muito sobre um ritmo hipnótico. Eu gosto muito dessa frase. Nós, por muitas vezes, vivemos esse ritmo hipnótico. A gente acorda, trabalha, vai dormir, passeia com a família, faz o que tem que ser feito, mas sem entender o que nós somos nesse movimento. Então, eu queria te trazer essa reflexão. O que você está fazendo aqui, sabe? Qual é o teu limite? Qual é a tua última cartada? Se você sabe, se você pensa, se você reflete, se você está vivendo o que você foi chamado para fazer aqui. Então, acompanha comigo esse episódio de hoje, porque a gente vai entregar um conteúdo de valor para você, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sempre falo que eu estou muito feliz, porque eu realmente estou muito feliz. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo entregar um conteúdo de valor para você que acompanha a gente. Já vou te pedir para você chegar, deixar seu like, encaminha esse conteúdo para alguém e acompanha meu convidado de hoje. Vou apresentar, eu sempre falo que apresentar um convidado é uma coisa que eu amo. E aí, para começar, eu quero começar a apresentar meu convidado com uma frase de impacto que eu vi no podcast, tá? Para de ser bonzinho e começa a ser respeitado. Eu gostei dessa frase, eu queria trazer ela para cá, porque o bate-papo de hoje nosso vai ser muito norteado por essa frase. Para de ser bonzinho e começa a ser respeitado. Meu convidado de hoje é o Renato Nascimento. Renato é terapeuta, mentor de desenvolvimento masculino. O Renato ajuda homens que buscam se tornar mais seguros, mais confiantes, que estão querendo deixar de ser bonzinho. Renato oferece ferramenta e estratégia para uma masculinidade autêntica. Olha que forte isso. Renato oferece estratégia, ferramenta, acompanhamento para você se tornar a sua melhor versão masculina. E você pode pensar assim, então esse episódio é para os homens? Não, esse episódio é para todo mundo. Porque a gente vive socialmente, porque a gente é mãe de homens, porque a gente é casado com os homens, porque a gente lida com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos amigos. E quanto mais a gente puder fortalecer esse masculino saudável, mais forte, sem ser muito bonzinho, a gente vai estar muito socialmente lucrando, né? Então acompanha com a gente, tá, Renato? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Cara, eu tô muito feliz com esse bate-papo nosso. Eu também tô empolgado. Tava muito tempo querendo marcar esse podcast com você, né? E a gente vem adiando, mas enfim conseguimos agendar e estar aqui hoje realizando. É um prazer. Agradeço muito e tô muito feliz com qualquer um que esteja assistindo, que tá aqui acompanhando. Parabéns a você que tá tirando um tempo para focar no seu desenvolvimento. Tá? Isso é muito bom, né? Isso é muito raro. Hoje em dia a gente tem muitas distrações. Sim. Então a gente tem. Eu falo muito isso para mim, não se distraia. Olha para o que precisa ser feito, né? Sim. Queria que você chegasse se apresentando pra gente. Eu falei um pouquinho de você, Renato, mas queria que você se apresentasse. Qual é o cerne do seu trabalho? Então, meu nome é Renato Nascimento. Hoje eu tô com 33, vou fazer 34 anos. Essa aqui, ó. E o meu cerne do meu trabalho é exatamente resgatar os homens. Eu vejo homens até hoje sofrendo muito porque não sabem hoje atuar no mundo. Eles estão, como ela falou, perdidos, porque eles não têm mais o norte. A gente está carecendo de referências masculinas, de referências que mostrem pra gente como a gente pode até mesmo lutar contra o mal e fazer o bem. Então a gente vê muitos homens sofrendo consequências de um mal que leva eles a vício, destruição,
que muita gente rotulou isso, né, como a masculinidade tóxica. Sim. Só que não. O mal ele atua tanto no homem quanto na mulher. Existe mulher tóxica e existe homem tóxico. Então, muitas vezes nós fomos criados, muitos homens, a entender que o masculino é tóxico. Então, eles acabaram se distanciando da sua identidade, do seu papel como homem e ficaram perdidos. E o meu papel, eu que vivi isso, que cresci num ambiente que me moldou como um homem muito bonzinho, eu tive que me desenvolver e sofri muito enquanto isso. É difícil, às vezes, a gente até falar e reconhecer, mas a gente sofre muito, principalmente na juventude, que a gente vê todo mundo fazendo amizade, conseguindo brincar, se expor, e é o momento que o bonzinho mais tem medo, porque ele fazer uma coisa e cometer um erro, para ele é muito difícil, ele não acha que não vão aceitar, não vão amá-lo, então ele está em busca disso. Então, para mim, foi um momento que eu tive que amadurecer, buscar o meu próprio desenvolvimento, e nisso eu consegui me transformar, me mudar, e isso me levou a uma jornada, um propósito de ajudar os homens a deixar de ser bonzinho. Porque não adianta a gente ficar buscando o amor, sendo que o bonzinho muitas vezes ele se sabota. Então esse é o cerne do meu trabalho, é ajudar homens bonzinhos a recuperar o seu poder pessoal, a entender o que realmente é ser um homem integral, autêntico, que não é um estereótipo de um homem com cara fechada, um cara brabo, que a gente vê em filmes e em séries, mas é ser um homem realmente que se aceita como é e tem o seu poder e o seu impacto no mundo. A gente pode começar com uma pergunta que eu gosto de o que é um bonzinho? Você consegue definir um homem bonzinho? Sim, sim. Porque você falou que você se libertou de ser um bonzinho. Isso. E hoje você quer deixar que os homens deixem de ser bonzinhos. Exatamente. O que é ser bonzinho? Então, o bonzinho é aquele que só aceita tudo. Ele busca amor e ser feliz no mundo. Esse é o que o bonzinho quer. Ele é alguém que busca ser amado, ser valorizado, busca realmente o amor, ele quer o amor, ele quer ter uma vida de paz. Só que é exatamente essa postura que faz com que ele busque muita aprovação dos outros, que queira a presença dos outros e acaba sendo alguém que esconde quem ele é. Então o bonzinho, a gente até brinca que o bonzinho, a gente fala que é bonzinho, mas ele não tem nada de bom. Mas o bonzinho é esse que mascara, é uma máscara para ele, achando e acreditando que ele vai ser feliz, que ele vai ser alguém bom. Só que ele não alcança isso, então ele sofre. Então, um bonzinho é alguém que finge uma vida feliz, que finge realmente ter uma vida perfeita, finge ser o cara mais legal que você vai conhecer na vida, mas na verdade ele não é. Esse é o cara bonzinho. Mas você acredita que ele finge que é ou ele não sabe? É um cara perdido, Renato? Eu tô falando isso porque... Cara, esse episódio nosso vai ser muito bom. Eu acho que a gente vai ser cancelado, tá? Eu vou evitar compartilhar pensamentos muito pessoais, mas eu... acredito que tem muito, nessa geração que nós estamos agora, tem muito bonzinho. Sim. Só que eu acho que tem alguns que não sabem que são bonzinhos. Essa é a minha percepção minha como mulher, tá? Que esse cara é o que você falou, ele realmente está implorando por amor e aceitação, mas ele mesmo não sabe disso. Alguns são intencionais, ok, né? Tô implorando para a sociedade me amar. Mas eu penso que alguns não sabem. E como é que a gente faz com esse cara que tá mais... Esse cara que não sabe tá mais perdido ainda. Porque o que sabe ainda tem uma clareza. Pô, tem alguma coisa de errado comigo, né? Eu tô lutando muito por amor e aceitação. Mas tem alguns que estão tão perdidos que eles nem sabem. Que eles acham que esse é o papel mesmo. Que é ok, sabe? Que isso realmente é ser homem de forma positiva. Sim. Não, exatamente. Esse é o nosso maior desafio. E como a gente falou, o bonzinho... ele vai esconder. Tem o bonzinho que é consciente, a gente chama de 2 padrões de bonzinho. A gente tem um bonzinho que ele sabe, ele reconhece seus defeitos, suas falhas, e ele acha que é ruim e que ninguém vai amar ele, vai aceitar. Mas ele tenta fazer o quê? Ele vai tentar, através das suas boas atitudes, de alguma forma tentar ganhar uma aprovação das pessoas e fazer as pessoas aceitar. Ele reconhece. E tem já o bonzinho que ele não aceita as suas falhas, os seus erros, não aceita ser reconhecido como alguém que está buscando aceitação. Então, inconscientemente, ele gera uma crença que tenta anular que ele reconheça que ele está sendo alguém que está tentando ganhar algo em troca, ganhar amor. Então, esse é o nosso maior desafio. Aí o cara bonzinho, tanto que o cara bonzinho é muito envolvido com vícios, porque ele acumula um estresse porque está tentando ter uma vida perfeita, uma vida boa, só que como ele não quer aceitar que tem algo de errado com ele, ele vai buscar fugas em vícios, vai buscar em jogos, vai buscar em pornografia, vai buscar em álcool, e muitas dessas coisas, por quê? Porque ele não tem essa consciência. Sim. Então, trazendo conteúdo é o que a gente quer, trazer consciência para os expansão homens de consciência, né? De que não é normal. Fizeram ele entender, ele aceitar que é normal, mas não é normal.
O homem agir com passividade, o homem querer ser o mais legal. Não existe, né? A gente não vai agradar todo mundo, é impossível. Então, ele tem que se aceitar e ir para o mundo fazer aquilo que ele nasceu, aquilo que ele realmente quer trazer de impacto e construir coisas no mundo. A gente pode dizer o que um homem não deve ser? Posso começar? Vai. Qual a sua opinião do que o homem não deve ser? Eu anotei, tá? O homem não deve ser um palhaço, um homem muito engraçado. O homem não deve ser assim, bobo, sabe? O que você acha que o homem não deve ser de forma alguma? Então, aí aquilo a gente está vindo para trazer conhecimento, né? Sim. Então, a gente brinca muito que o homem ele não sai da 5ª série. Sim. Então, a mulher, quando diz que o cara ele não tem que ser muito bobo, aí você tem que olhar para você o que isso te incomoda, né? Aqui é você, no caso. Sim, é uma opinião sua, mas perfeito. Tem mulher que não gosta. Porque da mesma forma, o homem, exatamente por ele carregar muito estresse, o homem mesmo, ele busca trazer uma vida com leveza. Boa. Então, só que existe um homem bonzinho, o homem bonzinho é 880. Ele não consegue entender que a mulher, ele tem que tratar a mulher com respeito e com segurança. Então, quando a gente diz que o homem não sai da 5ª série, ele tem que ser brincalhão e divertido com outros homens. Mas só que o cara bonzinho, ele vê uma coisa engraçada e por ele não ter um círculo social forte, ele só tem talvez a mulher ali com ele que está aceitando, ele vai tentar replicar aquilo com a mulher. O comportamento da 5ª série então, tem que ser no local certo. Em vez de ele entender que eu brinco com homens, mas com mulher um outro, que a mulher tem que oferecer segurança, ele quer trazer as mesmas brincadeiras que ele faz com homens e ele quer aplicar com a mulher. E nisso acaba afetando, né? Igual você está falando, tem cara que é muito brincalhão. Mas às vezes porque ele faz uma brincadeira que ele fez com homem, que algum namorado ou algum cara replicou com você, que foi algo sem sentido. Então é isso, o homem ele tem por instinto essa brincadeira, essa forma de lidar para trazer uma leveza. Mas o cara bonzinho, ele não tem feeling para saber o momento certo e com quem que eu tenho que aplicar. Por isso que ele acha que tem que brincar com qualquer pessoa. Ele acha que tem que dizer sim para qualquer pessoa, porque ele não tem equilíbrio. Eu gostei disso que você falou. O bonzinho ele vai do 8 ao 80. Então, ou ele é muito algo, ou ele é nada de algo. Isso é muito bom. Tanto que se você diz e fala... Cara, você tem que parar de ser bonzinho. O bonzinho, ele acha que tem que ser um bad boy, um mal. Não é isso? A gente tem muito isso no mundo da conquista, que os caras se tornam bad boys, a mulher gosta de um cara malvado, porque o bonzinho ele não consegue entender. Ou ele é bonzinho ou ele é mal. Porque a mulher ela não gosta de mim, não. Ela gosta dos mal, ela gosta dos bandidos. É, isso mesmo. Ele não consegue entender que existe várias alternativas. Perfeito. Exatamente porque ele só tem referência. Como a gente tem o cinema, a música, a gente tem sempre... o herói e o vilão. Ele não consegue ver que são na os vida dois normal, extremos, né? Eu tenho outros estereótipos, outros arquétipos que eu posso migrar no mundo. Então, o bonzinho, ou ele é bom, ou ele vai querer achar que tem que ser mal, mas não é. Que é o que a gente chama do homem integral. O Dr. Robert Glover, que ele que deu a linhagem a isso, no livro No More Mr. Nice Guy, que é não mais um cara bonzinho, ele é um terapeuta que desenvolveu essa linha. E foi ele que trouxe isso, o homem integral. É um homem que aceita quem ele é, que não busca a aprovação das pessoas a todo custo, e que esse homem integral, sim, ele vive no mundo trazendo o impacto dele. Entendeu? É um homem funcional, né? Então, é esse homem saudável. Ele é inteiro por ele tem integridade. Então, é diferente do eu vou ser mal. Sim. Eu posso ser um cara bom, entendeu? Mas não bonzinho ou malvado. Eu posso ser um cara bom. Isso, tanto que... por que a mulher gosta do bandido? Às vezes porque o bandido, ele tem uma integridade dele e a força dele atuante. Só que ele também tem ali a sua parte negativa, assim como o bonzinho tem. Não é isso? Porque o bonzinho, a gente fala, o bonzinho não é tão bonzinho, ele é desonesto. Porque para ele ganhar a aprovação das pessoas, ele mente, ele disfarça, ele engana. Ele tenta manipular. Então, essas são características extremas opostas que ele não consegue entender como tem que atuar no mundo. Como um homem mesmo integral, sincero, verdadeiro. E não tem essa percepção. Qual que você acha que é a maior barreira pro cara começar a te ouvir, Renato, e até assumir, sabe? Pra ele mesmo, assim, cara, isso que o Renato tá falando, eu sou esse cara. Como foi, talvez, assim, esse despertar até pra você entender isso, como você falou que eu amo isso, essa história de quando a pessoa pega uma dor ou um problema dela e ela transforma isso numa solução pro mundo. Você compartilhou isso no início, que você era o bonzinho, e você falou assim, cara, não quero. E agora eu ainda vou ajudar outras pessoas a não serem, outros caras a não serem bonzinhos. Aí é entender a minha história.
E quando a gente vai contando a história, ele vai vendo que ele passou pelas mesmas coisas. Eu fui criado num lar, minha mãe veio da Bahia pra cá. Muitas mães têm essa história, que o pai que sai da Bahia, vem lá do Nordeste, migra para São Paulo, Rio. Então a minha mãe, ela veio pra cá pro Rio, ficou trabalhando, ela veio 14 anos pra cá, sozinha, deixou a família e veio pra cá 14 anos trabalhar como doméstica. E ela ficou bastante tempo aqui, nisso ela conheceu o meu pai, nos seus 30 anos ela conheceu o meu pai. Eles namoraram ali, no primeiro namoro já geraram a mim. E meu pai era novo, minha mãe é 8 anos mais nova. Então meu pai tinha 23 e minha mãe tinha 30 anos. Sendo que meu pai também não teve pai. Meu pai foi abandonado, não conheceu, então meu pai também não teve referências. Sim. Então, para ele, 23 anos, a gente fala, 23 anos ter filho é uma coisa nova. Ele teve 3 seguidos, foi eu e depois mais 3. Então, hoje eu com 2 filhos, eu sei a responsabilidade e o peso que é. Então, eu consigo hoje olhar, só que ele não teve estrutura, então, mas eles tentaram. Só que aí minha mãe teve o apoio da minha avó, e depois eu tive a babá cuidando, porque minha mãe sempre sustentou a casa. Ela tinha que sair de casa de manhã cedo, que ela trabalhava no Rio. Imagina, naquela época, você ter que sair lá de Nova Iguaçu para ir trabalhar no centro do Rio, para uma mulher. Não tinha ônibus com facilidade. Então, ela saía cedo de casa e chegava tarde da noite. E aí tinha uma babá que cuidava da gente. E essa babá, ela tinha 6 meninas. Então, olha só, 6 meninas adolescentes. E o meu pai, ele não conseguia se estabelecer financeiramente. A imagem que eu tenho dos outros reclamando é que meu pai não consegue sustentar a casa, que meu pai pega dinheiro e gastava com bebida, que aí era onde ele recorria. Sim. Meu pai teve um momento dele de alcoolismo. E essa babá também tinha um marido que era conhecido como João Bruto. João Bruto era o extremo, era o cara que achava, eu ponho dinheiro dentro de casa, eu posso fazer o que eu quiser, e ninguém podia mexer com ele, que ele partia pra cima, o negócio dele era resolvido na briga, né? A sua história resume exatamente então, o que você falou, entre o vilão e o... Isso, então, não seja seu pai, que não trabalha, não sustenta a casa, não seja como João Bruto, que é um homem tóxico, que briga, que só arruma confusão, que chega em casa bêbado e quer botar fogo, né? Que ele chegava em casa e ia pro bar. Sim. E eu lembro, eu tenho memórias dele chegando querendo tacar fogo em casa e as mulheres tendo que amarrar ele no sofá para ele não fazer aquilo. E essas foram as 2 referências masculinas que eu tive e não tinha mais referências masculinas. Né? Naquela época eu não tinha muito contato com outros homens. Então não seja como eles. A minha referência era as meninas que eu convivia, que nos ensinava a babar. E nessa época as mulheres, sabe como era o auge das músicas, né? Meu bem, não fica assim comigo. Era muito, não é isso? Sim. Era o El Chan, era o Zota Samba, era babá. E aí tinha aqueles posts que vinha no Jornal Extra, que colava na parede, essas meninas tinham esses posts desses atores de novela. Eu era essa menina. Então, toda teen, revestinha toda teen. E ali eu comecei a viver nesse ambiente moldado do homem tóxico. Essas meninas, quando saíam comigo, falavam, Renato, protege a gente, não deixa os meninos mexer comigo, não. Aquelas meninas, os garotos mexiam, né? Pra conquistar, sabe como que é? Então, elas me protegem deles. Então, eu achava que eu tinha o quê? Que defender as mulheres dos homens. Então, quando os meninos cantavam elas, falavam alguma coisa, queria, ei, desenrola ela pra mim, eu tinha que, defender. Então, olha só como eu, menino, fui moldando o quê? A rejeitar o masculino. Sim. A rejeitar a postura dos homens. Cara, que legal esse teu relato. Eu não vou ser assim. Então, na minha cabeça eu tenho que ser esse cara aí que faz tudo pelas meninas. Olha as músicas, as letras das músicas, olha como elas são apaixonadas e tudo mais. Tem que defender, eu tenho que ser diferente dos homens para as mulheres, porque as mulheres gostam desses homens assim, igual as letras da música. Sim. Hoje a gente sabe que os cantores que cantam não são nada que eles cantam, né? Os atores que eles fazem, eles não são nada aquilo. Mas numa percepção de um garoto, de um menino... Sim, de um jovem formando essa mentalidade, ele não consegue ter esse discernimento. Verdade. Porque a gente, criança, a gente é ingênuo. Né? Então, eu não consigo perceber. Então, o meu ambiente era o quê? Quem iria trazer as coisas para mim era a mulher. Quem ia atender minhas necessidades eram as mulheres, que a gente vê o padrão dos homens hoje. Os homens ficam esperando que as mulheres resolvam as coisas. Então, Verdade. Quando o homem casa, ele nem está procurando uma parceira. Ele está procurando uma mãe. Uma mãe. Então, a gente vê isso, porque vem dessa passividade. Minha mãe que fazia tudo por mim, minha mãe que sustentou a casa. Meu pai era passivo, meu pai não servia, meu pai era ruim. E eu vim disso. Quando isso começou a me prejudicar na adolescência. Porque aí eu me mudei e eu comecei a estudar agora com os jovens. Então, os jovens eram mais espertos, aprontavam muito. E eu também era uma criança que aprontava. Só que por eu aprontar e ter essa energia... sempre era repreendido. Sim. Cala a boca, não se intromete, não faz isso.
Porque eu aprontava muito. Até hoje eu tô falando, Renato, tu era uma peste, né? Desculpa falar assim. Mas elas tiveram que me segurar. Mas eu botei você... A minha babá até brinca falando, mas eu coloquei ele no cabresto. Mas tu vê que... figurativamente, você entende que era um garoto que tinha energia para liderar, que queria explorar o mundo, mas foi o quê? Amarrado. E principalmente por mulheres. Exatamente, para ser o quê? Não igual os outros homens, mas para ser aquele comportadinho, bonzinho. O bonzinho. Ser tudo aquilo que a mulher deseja. Você foi doutrinado para ser o bonzinho. Exatamente. Então, na escola, quando eu vi os meninos aprontando, flertando, que era o flerte, né? De implicar com as menininhas, puxar o cabelinho, falar com elas, mas depois, né? Conversar, chamar pra brincar, essas coisas, eu não sabia ter essa atitude. Eu achava que quando a menina gostasse de um rapaz, ela ia falar. Tomar iniciativa. Muito bom. Então, durante muito tempo eu gostava das meninas e ficava só. Tanto que eu tenho um episódio que uma menina que eu gostei durante muito tempo, ela ficava com todos os meus amigos, menos comigo. E eu não conseguia entender. Aí um dia ela chegou pra mim e falou... A gente foi deixar uma prima dela em casa, foi ela sozinha, ela falou, pô, você merece um beijo. E eu fiquei paralisado esperando aquele beijo. Mas não aconteceu nada. Não Depois aconteceu. A gente foi pra casa e eu fiquei frustrado, sem entender. Mas por quê? Eu não tinha essa percepção. Eu achava que ia partir da mulher. Ia partir da mulher chegar, tomar uma atitude, vir, mostrar que ela tem interesse. Porque se eu fosse de tomar atitude, ia ser o cara ruim que as meninas falam para defender. Que elas não queriam. Né? Então eu não queria ter essa atitude. Então isso me prejudicou muito. E na juventude, algumas meninas vinham, já era mais solta, veio uma menina, sentou no meu colo para piorar a situação, e eu tirei ela, porque eu achava que não era legal. E nisso ela virou no meio de todo mundo e falou que eu era gay. E todo mundo começou a rir de mim, bababá, gargalhar. Isso me constrangeu. Eu falei, nunca mais eu vou falar nada perto de mulher, eu vou ficar perto de mulher, que senão vai me envergonhar, né? Meu mecanismo de defesa. Sim. E dali, dos meus 12 até os 15, 16 anos, eu ficava perto de mulher, eu evitava ficar perto das meninas. Se tinha menina perto, eu ficava travado, não falava nada. Mas eu, ao mesmo tempo, sempre tentava agradar. Fazer o certo, porque eu achava que quando aquela menina que gostasse de mim ia chegar e ia acontecer alguma coisa. E aí ela ia te conquistar, né? Ia me conquistar, verdadeiro. Porque assumir. Eu era diferente dos outros caras. Por quê? Eu não implicava, eu fazia tudo o que elas queriam. Você era bonzinho. Escrevia cartinha. Eu comprava um chocolatezinho. Sim. Eu gostava de música romântica. Por que era diferente comigo? O que estava de errado? Foi aí que nessa frustração de adolescente que eu falei, pô, tem alguma coisa errada comigo. Falei com Deus. Foi um momento meu mesmo, depois de um outro episódio ruim, eu falei, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu fui e comecei a pesquisar. Na época a gente estava com os computadores, tinha Orkut, né? Essas coisas estavam começando em alta. E na internet ali eu ganhei um computador e eu pesquisei sobre perder timidez. Nessa pesquisa eu acabei entrando no mundo da que a gente chama da conquista e da sedução, né? Com 2009, isso foi meados de 2009. Eu descobri essa comunidade. E ali eu comecei a buscar me desenvolver, a querer. Aí eu fui entendendo coisas erradas em mim, só que eu não entendi do masculino. Sim. É isso que eu falo quando os outros falam muito, eu vou aprender a conquistar a mulher, eu vou aprender, tem que aprender. Que alguns caras às vezes vêm pra mim querendo, pô, cara, eu quero aprender a conquistar tal menina, eu quero conseguir eu gosto muito dela, eu quero namorar, eu quero conquistar minha ex. Aí eu falo, cara, não começa por aí, começa por você. Porque eu entrei no mundo da conquista, eu entendi muito de dinâmica social, eu entendi como a mulher... O comportamento, entendi dos desejos das mulheres, o que elas gostam, só que ficou um vazio em mim. Por quê? Porque essa minha motivação, meu centro de agir nisso, era porque ainda queria a aprovação das mulheres, de certa forma. Então, mesmo quando você vê um homem que fica com muitas mulheres, é porque ele está buscando esse vazio dele. Porque quando ele fica com mulheres, ele está tendo uma aceitação, nem pelo prazer de estar com a mulher, é pelo prazer de se sentir aceito. Sim. Então, um cara bonzinho, quando ele quer ficar com outras mulheres, ele quer esse prazer de se sentir aceito, de sentir, as mulheres me aceitou, estão me aprovando, então eu sou o cara. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma resistência com outros homens. Então, quando eu entrei, eu descobri muito e eu vivi muito nesse momento de diversão da minha juventude, mudei totalmente. O que a gente fala é 880. Então, o cara bonzinho, quando os outros viu o outro Renato, não reconhecia o outro Renato. Porque aí você foi pro vilão. Você foi pro vilão, Renato? Não fui pro vilão, porque eu tinha essas amarras. Sim. Né? Porque o comportamento do homem, é o que eu tô falando, eu fui descobrir a mulher. O homem, os comportamentos de masculino, eu reprimia. Sim, perfeito. Então, eu fui pra conquista, mas eu aprendi a fazer tudo, mas as partes que eu tinha que ser ruim, que alguns aconselham, eu evitava.
Então, mas a dinâmica necessária, eu sabia tudo como funcionava. E foi nisso que eu fiquei durante muito tempo me frustrando. Chegou uma hora que eu me cansei de balada, de ficar com mulheres, de sair. Falei, vou parar. Que eu achei, pô, a vida não é só isso. Se fosse só isso, eu já tinha feito de tudo, curtido, blá, blá, blá. Eu falei, pô, a vida não é só isso. E aí que eu vim para um namoro, que eu passei por um processo, terminei o namoro, fui nessa ida e vinda, que eu continuei vazio, frustrado. Então eu era um cara que era cercado agora por amigos, consegui o que eu queria. Mas conquistava mulheres, mas não era só isso. Eu tinha um vazio. Perfeito. Eu tinha um vazio. E quando eu fui, depois de um tempo, entender sobre masculinidade, aí eu tive que olhar o quê? Para mim. Que aí eu comecei a estudar sobre masculinidade. Agora, minha busca não era mais a aprovação das mulheres, eu entender como funcionava, mas era me entender. Que foi aí que eu comecei os estudos sobre masculinidade, e aí eu me aprofundei e fui entendendo isso. Até que eu me aproximei de novo do meu pai, eu tinha muito afastamento do meu pai, de outros homens eu tinha resistência. Então, com outros homens era por competição, né? Que a gente vê hoje que o homem que vive por competição não é o certo, o ideal é a contribuição, cooperação. Boa. Os homens na tribo eles formam exércitos para vencer os outros ruins. Só que o ruim ele quer vencer os outros. Então, quando o cara pensa que eu tenho que ser mal, que eu tenho que ter um inimigo, o cara ali ele põe de inimigo, é porque ele está tendo uma percepção defeituosa daquele que é excluído. Então ele se sente excluído, então ele acha que tem que provar algo vencendo um outro adversário. Os homens, quando você vê muito homens em dinâmica bem saudável, você vê que os homens estão sempre se cooperando um com o outro. Eles estão ali puxando para perto, apoiando e trazendo essa leveza, nessa brincadeira. Então ali, nesse aprofundamento, que eu pude ver que estava faltando essa parte masculina em mim, que eu tinha excluído. Então aí eu fiz um mergulho, que eu tive que trazer todas essas memórias e analisar elas, agora com conhecimento de que, olha só o que aconteceu comigo. Faz olha sentido, né? Faz sentido isso aqui para mim. Uhum. Faz sentido, eu não estava vendo que eu era dessa forma. Exatamente. Que eu estava afastado disso aqui, né? Uhum. Que é a pergunta que você fez. Como que a gente consegue dar... O homem ele só vai buscar depois de muita frustração. E que aí aparece um conhecimento, alguém falando, aí ele busca conhecer aquilo. Sim, perfeito. Porque entre o homem buscar essa ajuda, que exatamente o bonzinho ele tem muita dificuldade de pedir ajuda, entre essa ele tem o vício, né? Ele vai recorrer a alguma coisa para tampar. Então eu vou sair, eu acho que eu tenho que mudar de emprego, ele acha que está faltando alguma coisa para ele. Mas na verdade é ele que não olha para dentro dele. Então esse é o obstáculo. É ele entender que ele não tem que recorrer ao vício, não tem que recorrer a alívios. Ele tem que resolver o problema de verdade. E para isso ele tem que buscar fora. E aí é onde você entra, né? É onde eu entro. Que é trazer essa clareza mesmo desse papel do homem, Renato. Porque realmente essa ausência masculina que foi muito forte, talvez, sei lá, na década de 80, 90, 70, criou uma geração de homens muito fracos, né? Sim. Socialmente. Sim. E aí eu acho que hoje a gente vive esse movimento de entender mais sobre isso e trazer mais clareza sobre isso. Exatamente. A gente está no momento do conhecimento, né? Verdade. Então a gente tem hoje vários conhecimento, mas é aquilo, a gente tem conhecimento tanto bom quanto ruim. Se você não identifica primeiro as suas motivações, igual eu entrei no mundo da conquista e achava que estava buscando algo que ia me solucionar, na verdade eu ainda não estava sendo preenchido, porque primeiro de tudo, o cara tem que olhar para dentro. Tanto que tem essa dinâmica que a gente diz que antigamente os homens, quando o menino completava 12 anos aí nessa faixa etária, eles tiravam o menino da mãe, desse ambiente materno, e traziam ele para o mundo dos homens. Era assim com os clãs, com as tribos, porque ali nesse momento os homens faziam esse menino se autoconhecer, conhecer seu senso de capacidade, saber lidar com o mundo, conhecer sua força, conhecer sua mentalidade. Muitos desses meninos que eram para esses clãs eram colocados em situações extremas, de que ele tinha que testar a mente dele e o corpo. Então isso trazia para esse garoto uma percepção e um senso de capacidade, de que ele era capaz de lidar com qualquer coisa. Se eu conseguir, né, igual alguns botavam o menino em cima de formigueiro e tinha que ficar lá. Então, se ele conseguia aguentar aquela pressão, nada mais podia abalar. Então, os homens preparavam os meninos para o mundo dessa forma. E hoje não tem isso. Igual a gente falou, nas guerras, quantos homens morreram nas guerras? Muitos. Quantos filhos? Então, as mães que perderam seus filhos não gostou dessas atitudes das guerras. E os pais que não voltaram para casa, que as mães tinham que criar. Então, muita família cresceu com lá o quê? Só materno, só a mãe, só ou a avó, ou a tia. Verdade. Ou a babá. Então,
ou a babá e a professora. Então, não teve esse exemplo. Então, quando o menino tinha outras questões religiosas, ia para uma igreja naquela época... Ou talvez quando tinha um exemplo, Renato, é o que você falou, o exemplo também era muito ruim. Muito ruim, por quê? Porque ele teve uma mudança cultural muito forte que aquele homem não conseguia lidar com as pressões. Então, agora a gente falou, agora ele está saindo do campo, porque ele tinha família, ele tinha natureza, contato com a terra, exercício físico braçal, e sai para uma fábrica. Sim. Nessa fábrica ele tem que ficar o quê? Trabalhando lá no automático. Fica estressado. Cansado, estressado, então, sem visão, sem ele força. Ele vai para a bebida, ele só busca um alívio. Porque talvez quando ele chega em casa é mais reclamação, ele não consegue dar atenção para a criança, porque a criança pede atenção. E o pai está estressado, não consegue dar a devida atenção. Sim. E o homem ele tem uma característica, se ele não consegue dar o amor que ele gostaria, ele se isola, né? É por isso que muitos homens acabam indo por uma solidão masculina. Perfeito. Porque ele não consegue... eu não consigo ser o que essa pessoa espera de mim, eu não estou conseguindo fazer o que eu devo, então eu me isolo, para não fazer mais dor. Ele acha que é isso. Uhum. Embora a gente sabe que como ser humano, o ser humano gosta da presença. Mas o homem, ele entende que ele não está prestando, então é melhor ele se isolar. Então é melhor ele se juntar a outros homens que não prestam, que tá ali, do que ficar fazendo mal para a família. Então é nessas questões, muitos lares, e isso gerou nesses homens essas fraquezas. Esse homem fraco, esse homem passivo. Como é que você ajuda a pessoa, esse homem? Ô, Mauro, tem como levantar um pouquinho só essa palheta pra gente? Porque o vento tá muito forte aqui na gente. Você acha que dá? Ô, Renato, como é que você acredita que você... Acredita não, como é que você ajuda esse homem a se tornar mais confiante, mais... Sabe? O homem integral, né? O homem funcional, que eu gosto também. E o homem funcional. Fazendo ele resgatar, primeiro de tudo, o seu poder pessoal, que eu falo. Eu trago o conhecimento para ele, explico o poder pessoal dele. Porque a gente precisa entender que para a formação do cara bonzinho, ele desenvolveu um roteiro, que a gente chama de paradigma, né? Que é o roteiro de vida, que é um roteiro ineficaz para ele. Então eu trago essa consciência de que ele precisa primeiro mudar a mentalidade dele. Porque ele formou paradigmas, que é o que a gente chama, é um mapa, são as crenças que ele desenvolveu na infância, que faz ele agir no mundo e atuar no mundo ainda como uma criança. Porque quando a gente precisa entender... Perfeito. O que você falou agora foi muito perfeito. A gente precisa entender a criança. Quando eu sou criança, a gente tem duas características, que a gente é dependente dos nossos pais para atender as nossas necessidades, para nos dar proteção, segurança. Então a criança ela é dependente dos outros. Então quando a criança ela cresce num lar onde ela está com alguém que não demonstra amor, com alguém que o repreende, com alguém que não atende a necessidade dela de forma devida e adequada, essa criança cria uma experiência que a gente chama de experiência de abandono. É onde muitos bonzinhos têm medo da rejeição, de ficar sozinho. Porque essa rejeição, quando você é criança, esse abandono, é como se você fosse morrer. Sim. Porque a criança precisa da pessoa ali para dar assistência. Tanto que a criança, quando é bem bebê, se tu perceber, eu tive 2 filhos, então agora eu vejo isso, quando você some do campo de visão, ela já chora. Sim. Por quê? Porque ela acha que está sozinha. Se ela está sozinha, ela não vai conseguir fazer as coisas. Então a criança chora para manter a presença da mãe ou do pai ali. E a criança, quando não tem isso, ela vai chorar, vai berrar. E se o pai não chega no momento necessário e não atende uma necessidade, obriga, para de chorar, que não sei o... essa criança vai criando esse medo. E quando ela tem essa experiência de abandono, aí vem uma outra coisa das crianças, que elas são egocentradas. Então, toda criança acha que tudo que acontece no mundo é culpa delas. Assim como quando tu vai conversar com um adolescente que está com raiva, meu pai se separou da minha mãe por causa de mim. Não tem nada a ver com ela. Mas a adolescente acha que o pai se separou com a mãe por causa dela, porque ela aprendeu isso na infância. Meu pai e minha mãe se separaram, deve ser porque eles não me amam, porque eu sou ruim, porque eu aprontava, eu dei trabalho para eles, não é isso? Seu pai me deixou depois que tu nasceu. Aí ela acha que é porque ela começou a dar trabalho. Então ele acha que ele foi o problema. Então essa experiência egocentrada da criança faz ela achar que tudo que acontece é culpa dela, bom ou mal. Então, se a criança teve uma experiência de abandono, ela chorou, não deu mamar, ela chorou e a pessoa brigou com ela, ela vai achar que é porque ela tem alguma coisa de errado. Ou seja, ser quem eu sou, ter minhas necessidades é algo ruim. Então, eu preciso o quê? Mudar isso. Então, ela cria o que a gente chama de mecanismo de sobrevivência para lidar, para que ele saiba lidar com esse estresse físico e emocional de ser abandonado. E sobreviver. E sobreviver, né? Para eu impedir que situações novas de abandono aconteçam, para eu não ter experiências de novo de abandono e para também esconder os meus erros e minhas falhas, porque ela entendeu que é ter necessidade, entendeu que chorar, pedir as coisas é algo ruim.
Quantas vezes você foi numa visita e sua mãe falava, se te oferecer alguma coisa para comer, não pede. Não aceita. Mesmo que tu esteja com vontade, não aceita. Eu passei muito por isso. Ou seja, a criança está entendendo que ter necessidade, pedir é algo errado. Ruim. Que aceitar coisas dos outros é ruim. E é o que você está querendo dizer, que o homem leva esse comportamento para a vida adulta? Sim, porque o bonzinho, ele cria esse roteiro. Que quando a sua personalidade é formada praticamente do 0 aos 5 anos, 0 aos 7 anos, é quando a sua personalidade está mais fácil para eu moldar ela. Então, as figuras ali, pai e mãe, é que mais moldam a nossa personalidade. Então, a gente precisa, a todo instante, estar analisando os nossos paradigmas, nossas crenças, para ver se isso faz sentido ou não. Só que as pessoas não fazem isso. Eu falo até que, antigamente, o homem ele tem muito modo caverna. Então, o homem, quando ele está estressado, ele quer se isolar porque ele quer entender a situação, o sentimento. Então, no dia de hoje, no mundo de hoje, não dá tempo de você se isolar. Verdade. Você, às vezes, a gente vê... Eu vi a matéria hoje do Whindersson Nunes, que foi para uma clínica para cuidar da saúde mental. Por quê? Porque o cara tem tantas coisas para fazer, tem tanta coisa na mente que ele não consegue um tempo para ficar realmente com ele e se entender. E muitas vezes os pensadores de antes, os homens de antes, por exemplo, quando o homem ele ia para uma guerra e ele perdia, ia para uma luta e ele perdia, o que ele fazia? Ele se isolava e só voltava quando ele estava mais forte. Ele só voltava depois que ele entendia. Por isso até que um pessoal da internet usa essa expressão modo caverna. Estou entrando em modo caverna para voltar mais forte. Voltar mais forte. Então, eu vejo grandes players falando sobre isso. Vou ficar 28 dias em modo caverna. Eu acho muito legal, não sabia. Porque ali o homem, isso é do homem, tá? Porque a mulher funciona diferente. A mulher ela precisa estar em contato com outras pessoas para se desenvolver. A mulher com outras pessoas, ela troca e se entende. Então, por isso que a mulher gosta muito de conversar e de acolher. Quando a mulher está com outras pessoas, ela avança muito rápido. Agora, o homem ele precisa se isolar porque ele precisa entender o sentimento e entender que ele é capaz. Então, vamos supor, ele está ali envergonhado. Ele não sabe lidar com aquela vergonha. Então, ele vai se isolar até aquele sentimento sair, ele se entender, ele se preparar, ele volta. A gente vê muita história da jornada do herói, que ele sai, ele vai para a jornada dele, se isola, ele treina, faz. Quando ele volta o quê? Alguém transformado. Porque é sim desse padrão que o homem funciona. De alguma forma, você pega esse cara e ajuda ele nesse processo? Nesse processo. Tanto que agora a gente está trabalhando um programa de acompanhamento, que eu ponho 1 ano de acompanhamento com os homens. Nossa, que legal. Nesse grupo, a gente vai, em 15 dias, faz uma mentoria online ali, passa tarefas que o cara ele precisa sair só do conhecimento para executar. Ação. Exatamente, porque o bonzinho ele tem isso, ele não vive no mundo real. Por quê? Porque o medo dele de ter experiência de abandono, de mostrar que ele não é capaz, principalmente conforme o homem vai envelhecendo, ele busca muito a zona de segurança dele. Então, tudo aquilo que poderia tirar dele o potencial masculino dele, ele evita. Por exemplo, vai falar em público. Quantos homens, se tu pegar, fala em público, ele não vai falar? Muito difícil. Mulher fala ele não muito, tem, homem então, é mulher, difícil. Mas o cara não vai. Ele prefere construir um repertório na zona de segurança dele. Então, o bonzinho, ele busca sempre o conforto. E aí você tira ele dessa zona? Então, a gente sempre traz exercícios, por isso que é muito desafiador. Não é uma coisa que você vai entrar... Não, eu vou desafiar você. Tanto que, por exemplo, para mim perder minha timidez, eu saía todo dia na rua, todo time tinha que abordar gente estranha. Então, todo dia eu tomei muitos não, os outros me olhavam estranho. Então, imagina, eu sozinho, com 15 anos, saindo por aí fazendo isso. Então, foi um desafio que me tirou da zona de conforto. E o bonzinho evita isso, porque se ele for... E se eu gaguejar? Tá tudo bem se eu gaguejar. Não é isso? A gente tá no meu primeiro podcast aqui. Se eu gaguejar, se der errado, tá tudo bem. Porque isso vai me trazer experiência, eu vou entender, aí eu vou analisar e isso vai me fazendo ter maturidade para sempre analisar e tirar coisas positivas daquilo ali. E fazer melhor ainda no próximo. E melhor ainda no próximo. Então, a gente vai ganhando o que a gente chama de repertório comportamental. Perfeito. Então, você vai criando vários repertórios de como atuar. Igual eu falei, o bonzinho, ele não sabe como ele tem que agir com o homem e com a mulher. Ele acha que da mesma forma que ele age com o homem, ele tem que agir com a mulher. Sim. Então, Mas você não falou o que o homem não pode ser, igual eu falei. Eu tenho mais uma que o homem não pode ser. Posso falar? Pode. Pai de planta. Pai de planta. Eu tenho pavor de homem que é pai de planta. Então, isso aí é o que a gente... Você não falou uma ainda, que você... Tipo, Rafa, isso aqui pra homem não pode. O cara, a gente falou, nessa época aí das guerras, o cara parou de querer destruir e começou a querer ser aqueles que cuidam. Essa necessidade do cara ser pai de planta, de ser pai de pet, ele quer ser cuidadoso. Sendo que cuidadoso é o papel de quê? Da mulher. Ele quer zelar, né? Isso a gente nem fala de cuidador. O cara bonzinho, ele quer zelar. Então, ele acha que ele tem que zelar pelas coisas. O bonzinho é um banana? É o banana.
Porque ele não consegue encarar as coisas. A gente fala, não seja um banana. Não é isso? Porque, mas, é uma ofensa. Quando tu fala, não seja um banana, ele se sente. Mas ele, internamente, ele sabe que ele sabe. É. Por isso que a gente fala, a situação do bonzinho é interno. Porque pra todo mundo ele parece perfeito. Quantos homens, às vezes, as mulheres conhecem, nossa, ele parece um príncipe. Nossa, eu olhei ele, parecia que é aquele cara que eu sonhei a vida toda. Mas quando vai conhecer de perto... Tu foge, é cilada, Bino. Porque o cara bonzinho, esse é um das frustrações dele em relacionamento, porque ele não permite as pessoas conhecerem ele de verdade. Sim. Por quê? Porque senão ele vai achar que a pessoa não vai gostar dele. Então ele entra no relacionamento, sempre cria um escudo. Então, tanto que o bonzinho ele sempre vai encontrar pessoas problemáticas. Porque a pessoa problemática, ele consegue focar no erro da pessoa e não permite. E a pessoa está com tanto problema que não consegue focar o quê? Nos erros dele. Então ele busca essa dinâmica, ele mesmo que vai criando essas dinâmicas para impedir que pessoas se aproximem dele de forma genuína. Então muitas vezes ele vai estar sempre trocando no namoro, ou ele vai estar num relacionamento que a pessoa não consegue conhecer ele. Tava falando, eu tive um amigo que ele quis ir jogar futebol, só que para a esposa não brigar com ele com medo de dizer que foi jogar futebol com os amigos, ele mentiu falando que estava trabalhando. Só que o que tem demais de você falar que foi jogar um futebol? Não tem nada. Entendeu? Então, uma coisa nada demais. Bonzinho, banana, tá vendo? Banana. Porque ele tem medo de contar a verdade pra mulher. E de ela brigar com ele. Se ela brigar comigo. Entendeu? Sim. Mas por quê? Porque ele mentiu. Porque ele tu não é homem, não, pô? Exatamente. De assumir, de falar, eu fui fazer tal coisa, mas pelo amor de Deus. Porque também ele acaba encontrando mulheres que se tornam mãe deles. Sim. Então, ela vai brigar com ele por quê? Porque ele é a mãe. Entendeu? A mãe não era pra você cara, sair, era pra estar em casa. Perfeita. Entendeu? Quem vai brigar com você é tua mãe, cara, não é tua mulher. A mulher não, tanto que a minha esposa, se eu falar, vou jogar futebol, se eu vou correr, ela me apoia, ela aceita porque ela conhece minha integridade. Eu vi o vídeo de vocês correndo lindo, vocês dois juntos. Agora eu tô correndo, ela tá vindo junto. Por quê? Porque o homem inspira, né? Sim. Então o homem ele lidera. Ele vai liderar, exatamente. Eu chamo, nunca, vamos correr, não. Eu corro, ela vê que eu corro. Ela nunca teve essa ela fala, nunca fiz nem educação física na escola. Nem gostava, ela corria um pouquinho, ficava suada, vermelha e desesperada. Aí ela vê o que eu tô fazendo e tá querendo. E tá vindo agora, tá treinando. Muito porque bom. o homem inspira. E é aquilo, ele não tenta, eu quero que você seja do meu jeito. Não, eu aceito a pessoa. O cara bonzinho, ele não aceita. Ele tenta manipular e controlar para que a pessoa atenda e seja do jeito dele, da caixinha dele. Perfeito. Pra quê? Porque ali ele tem previsibilidade, outra característica. Então, vamos supor, o cara que você disse, né? O cara não pode ser um banana, né? O cara não... Não é que planta. Tem jardineiro, se for a profissão dele, né? Ok. Não, ele é um agricultor. Tanto que os homens antigamente... Não, eu tô falando de pai de planta, não tô falando do agricultor, não. Agora, a forma que ele quer suavizar é porque essa característica do bonzinho é para ganhar a aprovação dos outros. Ele quer ganhar a aprovação. Ele não... eu falo plantando? Sendo pai de planta? Quem vai te aprovar, gente? Pelo amor de Deus. O cara bonzinho, tudo que ele faz e tem é para ganhar aprovação. Então, todo rótulo que ele cria, como eu falei, eu vou conquistar mulheres, eu vou aprender agora, não era por elas, era por mim, para poder ganhar aprovação. Eu queria ser bom para ganhar aprovação. Você queria ser amado, aceitação. Aceito. Então, o cara pai de pet, ele quer ser incluído naquele tipo de homem que é saudável, que é o homem moderno hoje. Entendeu? Ele não consegue entender que ele é um homem, que ele tem que construir. Que o tempo que ele está ali, sim, o homem antigamente trabalhava na agricultura, criar, mas aquilo ali era que tinha um propósito de trazer segurança e sobrevivência para a família dele. Então, sempre que o homem está atuando, ele está atuando com essa possibilidade de gerar segurança, de gerar provisão. Entendeu? O propósito. Perfeito. Então, quando o homem tanto que o homem tem uma maturidade, tem um momento que ele aprende a criar para ele, depois ele aprende a criar para a família. Só que quando o homem geralmente está chegando no ápice dele, ele cria para o mundo. Tanto que os reis, os governadores, o capitão, não é o cara que fica pensando só nele. Ele é o cara que agora ele consegue gerar estratégia e segurança para as pessoas, para o seu povo, para a sua nação. Então, o homem ele tem essa hierarquia, que a gente chama de hierarquia masculina, onde primeiro eu me desenvolvo, crio minha casca, vejo que eu sou capaz, construo para minha família. Depois eu vou para a sociedade. Protegendo e gerando segurança para o mundo. Pro mundo. Pra todo mundo. Ô, Renato, você sabe que eu tava... Isso já tem tempo, isso não foi nem agora. Eu tava assistindo um podcast, eu acho que foi o Bruno dos Sócios, eu gosto muito do Bruno Perini. Sim, Bruno Perini. Ele tava falando que uma das formas de tirania de um grande tirano é enfraquecer o homem justamente nessa postura dele de líder, porque é muito mais fácil manipular uma sociedade com homens fracos. Então, era alguém que estava de convidado, era alguém voltado até para a área médica, mas estava falando sobre diminuir a testosterona, nível de testosterona do homem, diminuir coisas, até na alimentação, sabe? Estavam falando sobre
essa coisa da pressão, X é a pressão alta, Y, estavam querendo até olhar para isso, que de alguma forma manipular esse homem também de saúde, sabe? Dessa coisa desse homem forte. Sim. Forte mesmo. Contribui para poder manipular uma sociedade mais forte. Uma sociedade mais fraca e manipular os homens mais facilmente. Enfraquecer os homens, cara, eu achei isso fantástico. Sabe? Era uma reflexão até maior, assim. Não só do emocional, mas também do físico. Do físico. Porque você vê que hoje os homens... Aí eles estavam falando sobre os homens estarem muito tempo no videogame, muito tempo na posição... que não é uma posição de governo, sabe? Ele estava falando mesmo sobre essa coisa até estrutura física. Não é do homem estar ali com um posicionamento de governo, é um homem que está... Relaxado, mais gordinho, mais... Sabe? Mais... com uma postura mais fracassada. Entende? Tipo, um cara que está mais submisso. E eu falei, caramba, realmente essas coisas... Ele tá sem responsabilidade. Por quê? Porque quem cuida dele é o governo, quem cuida dele... Ou seja, ele não tá atuante. É a mãe, é a mãe, esposa. Então ele se acomoda, é como eu falo. O homem, geralmente, ele tem que estar na postura não de batalha, mas de segurança. Sim. De confiança, que a gente fala. Eu consigo dar conta. Se surgir um imprevisto aqui, tanto que a gente fala, tem homens que ficam... que acham que tem que estar de carão, né? Ser mal assim. Esse homem, ele quer provar alguma coisa para alguém. Porque o homem confiante e seguro, que sabe que se acontecer qualquer situação ele dá conta, ele tá tranquilo. Ele tá sorrindo, tá trazendo a leveza. Sim. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu protejo. Eu tô aqui. Tem um livro chamado Selvagem, que eu gosto muito. Tinha até filme, que é de um cachorro. É um animal, trata a história de um cachorro que... ele vai para a selva, ele gera os instintos dele. Eu gosto muito também dessa história, comparando com os homens, porque adestraram um cachorro que era selvagem para morar ali, para ser um pastor, um cuidador de ovelhas. Então ele era o bonzinho, né? O cachorro, ele ficava ali. Só que teve um momento que roubaram esse cachorro, porque ele tinha uma estatura forte, era um cachorro forte, roubaram esse cachorro, porque antigamente os cachorros tinham que levar treino na neve, para ouro, para levar medicamento. Então esse cachorro era muito forte e era um líder nato, porque ele liderava as ovelhas, só que ele ficava ali. Então tiraram esse cachorro desse ambiente, entendeu? Bem. E levaram ele. Só que conforme ele foi ali, tinha um líder, que era um lobo super brabo, que puxava e liderava todo mundo. Só que esse era aquele que quer mostrar para todo mundo que ele é o melhor, mas as pessoas rejeitam ele por causa do medo. Então ele tenta enfraquecer os outros cachorros para poder ele continuar na liderança. Então, quando o Buck chega, que é o nome do cachorro, ele já fica incomodado, porque o Buck é grande e o Buck, ele preza por todos os outros cachorros. Então, ele divide a comida. Se algum está se sentindo fraco, ele fortalece a força e vai puxando. E o outro começa a ver que os cachorros começam a gostar dele e apoiar ele. E aí ele começa a criar rancho com o Buck, brigando ali, mostrando que tem que me respeitar, tentando enfraquecer o Buck e humilhar. A princípio, o Buck perde muito, é humilhado. Mas depois... ele vai se fortalecendo e ele entende o jogo. Ele entende, pô, eu tenho que realmente me defender, eu vou lutar aqui, senão esse cara aqui vai me usar. E é isso, o governo, que os outros dizem, tenta enfraquecer os homens. Que o homem fraco não vai atuar. Não vai agir, porque um homem não tem limite. O homem pode tudo o que ele quer. Sim. Se ele botar na cabeça que vai governar, que vai dominar, ele vai fazer. Então, geralmente, o homem que tenta enfraquecer o outro homem é a falta do pai. Tanto que o Dr. Robert Bly, no seu livro, ele diz que esses homens que vão para o poder e tentam minar outros homens é porque tiveram pais que eles achavam que era um vilão. Então, eles tentam enfraquecer todo tipo de homem e o poder é uma forma dele se manter ali no controle. Então, a gente quando você vê esses homens que tentam ganhar o poder para ganhar coisa dos outros, é porque esse homem está fraco no seu masculino. Ele quer aparecer. Dizer a característica do homem provedor? Do homem provedor. Que é o sonho da mulherada. Não, então, eu bato muito nisso. Seja um homem provedor. Tem gente que fala, não seja provedor, isso é besteira. O homem... Mas porque as pessoas entendem errado o que é ser provedor. Boa. Eles entenderam que provedor é ser o homem que só põe dinheiro dentro de casa. Mas provedor, eu falo que não é prover. É prover o quê? Você tem que entender o que você tem que prover. O provedor no dicionário diz que é o quê? É aquela pessoa que atende a necessidade do outro, o que é necessário. Então, não é eu dar um luxo, coisa a mais, eu só dar às vezes o básico, eu dar o básico. Então, eu tenho que prover o que é necessário para quê? Para garantir a sobrevivência, que é o que todo mundo quer. Eu trago essa analogia quando eu estou falando com empresários, quando eu estou falando com homens de negócio. Eu falo, cara, tudo que você faz exige segurança. Se a pessoa não sente segurança em você, ela não vai fechar um negócio. Se a pessoa não sente segurança naquele restaurante, ela não vai. Se ela não sente segurança que o avião vai manter ela de pé, ela não vai.
Então, tudo que o homem cria é para garantir segurança. Então, uma característica forte do homem provedor é o homem que transmite segurança? É o base. Se tu transmitir segurança, você está fazendo o seu papel. Mas a segurança pode ter várias características que é o que eu chamo de 4 pilares de segurança. Eu chamo da segurança interna, segurança externa, segurança física e segurança emocional. Perfeito. Que são 4 bases. Então não adianta eu dar segurança física e a emocional eu tô ferindo, trazendo insegurança para a pessoa. Ainda mais no mundo de hoje que as pessoas estão abaladas mais emocionalmente. A mulher hoje trabalha, ela tem o dinheiro dela. Então, às vezes o cara dá dinheiro, que a gente vê muito isso, casais ricos, que o cara dá dinheiro, banca, mas ela traiu ele. Por quê? Porque você não estava presente, porque você não me amava, você não deu... Ou seja, ele não dava o emocional. Então, esse homem, ao mesmo tempo, se você for um homem que tem dinheiro, a gente vê muito isso também, homens que têm dinheiro, que tem uma boa mulher, mas ele mesmo é cheio de dúvida, ele é inseguro. Sim. Você vai me trair, você isso. A pessoa, então ele não confia em ninguém, então ele tem dentro dele uma insegurança. Então tudo que ele conquistou é só para manter essa status dele, porque ele mesmo não é seguro de si. Sim. Então o homem tem que construir essa segurança. E quando ele fala externo, ele transmite essa segurança. Você pode... Eu tenho um amigo que mandou mensagem para mim, ele falou, cara, tava um tempão sem falar com ele. Aí eu mandei mensagem para ele, liguei, que eu gosto de fazer isso, né? Você falou, eu ligo. Eu adoro ligar também. E, cara, tava com saudade de você. Eu sempre falo de tu. Porque de todos os amigos que eu tinha, você é o único que eu ponho mão no fogo. Que os outros tudo ficava de interesse na mesma namorada, mulher, mas você eu podia deixar sozinho que não. Mas por quê? Porque eu demonstrava isso através da segurança externa. Perfeito. Então eu externalizo para as pessoas que você pode confiar em mim. Renato, mas nem todo mundo confia em você. Tem gente que olha para você sim, de princípio sim. Tem pessoas que é o problema dela, de desconfiar de todo mundo, de suspeitar, de das querer... inseguranças não, esse dela. Cara aí deve ser alguma coisa errada. Sim. Mas é a sua postura, o seu comportamento, é quem você é, que com o tempo, se ela permanecer ali contigo, ela vai te admirar. Eu tenho muito isso. Quando eu chego num lugar eu falo, não tento causar boa impressão, eu só sou quem eu sou. Porque com o tempo eu sei quem eu sou e eu sei que as pessoas vão gostar de quem eu sou. Por quê? Porque elas podem confiar em mim. Porque eu não vou trair, que eu não vou esfaquear, não vou falar mal, não vou jogar ela para baixo. Porque eu quero o melhor dela. Então, todo mundo quer isso. Todo mundo quer. Eu sei que eu sou... Segurança. Eu não preciso querer ganhar, a pessoa querer provar nada. Se for pra gente ter um relacionamento a longo prazo, naturalmente você vai se sentir seguro, entendeu? Então, as pessoas ficam com muito medo. Ela tem que confiar em mim, ela tem que... Calma, vai mostrando quem você é, vai revelando. E, primeiro, por que você acha que ela não vai gostar de você? Porque você sabe que você tem um erro, um defeito que você não quer corrigir. Você quer esconder. Você mesmo não trata. Exatamente. Então você acha que ela vai... Não, seja sincero. Igual a gente quando fala com um cara que tem vício, fala. Tô viciado, tô sofrendo esse problema, mas eu quero recuperar, eu quero melhorar. Se a mulher aceitar, ela vai continuar contigo, acreditando. Mas você também tem que fazer a sua parte. Renato, você falou que você tem a mentoria em grupo, mas você faz também consultoria individual? Individual eu tô também. falando isso porque muitas vezes deve ser difícil para o homem abrir algumas questões em grupo, né? Sim. É mais fácil abrir individualmente. No 1 a 1. Né? Sim. Aí tem a mentoria individual. Só que para o cara se recuperar, querendo ou não, ele vai ter que estar em contato com outros homens. E com os homens ponta firme. Eu queria te falar isso, rapidinho. Ah. Falei o que um homem não pode ser. Eu queria falar o que um homem tem que ser, na minha visão feminina. Um homem tem que ser um cara ponta firme. Ponta firme. É uma palavra que eu gosto. Que quando minha amiga ouviu eu falar, ela falou, Rafa, é isso. O cara tem que ser... ponta firme? O cara ponta firme pra mim, agora, ouvindo você, me trouxe mais clareza ainda, é um cara que transmite a segurança. Sim. Nesses 4 pilares que você falou. É um cara ponta firme. Então, a presença dele transmite segurança. Uhum. A postura dele transmite segurança. A fala, o olhar, o comportamento, a convivência. Então, tem várias camadas realmente da segurança, mas... Pra mim, um cara ponta firme é isso, ele transmite segurança. Sim. Quando a mulher se sente segura, ela se sente amada. Não tem outra. Quando a mulher se sente segura, ela se sente amada. Se o cara, eu te dou dinheiro, eu deixo tudo, mas ele transmite por exemplo, eu falo, você tem que conhecer sua parceira. Porque por mais que você seja um cara fiel, igual vamos supor, eu vou fazer, eu não vou trair minha esposa, eu não vou ficar de conversa, mas vamos supor que ela tem um gatilho. Por exemplo, minha esposa, ela sofreu muito com outros homens. Homens infiéis. Infiéis. Bonzinhos. Prendia ela, entendeu? Em casa. E eu deixo. E eu sei que ela tem gatilhos. Então, eu não vou ativar os gatilhos nela. Sim. Então, isso é um cuidado que eu chamo da segurança emocional. Claro Se eu sei que eu ficar escondendo o celular da minha namorada, vai gerar uma insegurança para ela,
Por que eu vou fazer isso? Sim. Eu que tô ferindo ela. Você tá sendo eu ferindo ela, que o bonzinho faz muito isso. O bonzinho, ele é passivo-agressivo. Então ele tenta fazer porque ele é bom, que bonzinho, ele não fez nada. Eu não fiz nada, cara. Só deixei ela não pegar no meu celular porque eu tenho minha privacidade. Ele usa essa palavra privacidade e para parecer que ela é doida, que ela é problemática. Que você falou, o cara é um passivo-agressivo. Eu tive um relacionamento assim, o cara era muito bonzinho, era só um passivo-agressivo. Ele tenta te prejudicar. Se tu fala, poxa, eu já fiz isso uma vez, uma ex quis ir para um lugar comigo, mas ela fez algo que me chateou. E o que eu fiz? Não fui. Inventei uma desculpa de que aconteceu uma outra coisa. Não, infelizmente, eu falei, poxa, queria muito ir. Pra de alguma forma punir ela. Mas só pra prejudicar ela, pra ela não ir. Entendeu? Então, esse é o comportamento. Ele é passivo. Ele não quer mostrar diretamente que ele é ruim, que ele é alguém que teve a culpa. Ele vai tentar fazer uma situação para agredir o outro, mas sem parecer que ele foi errado. O que é um homem ponta firme? É um homem posicionado. A gente também gosta. E quando a gente fala de gostar, não é só de relacionamento a dois, não. É de um amigo, de um líder. A gente quer pessoas assim, né? Sim. Ponta firme. É um cara posicionado. A gente gosta de uma pessoa posicionada. Uma pessoa que ela realmente demonstra quem ela é. Que seja até os defeitos mesmo, mas que a gente sabe, pô, fulano é assim mesmo. Tem um cara que eu sigo na internet chamado Ícaro de Carvalho. Sim. O Ícaro é muito amado na internet. Sim. E aí, durante um tempo, ele até hoje abre muito da vida pessoal, mas ele falava até dos vícios dele em pornografia. Então a gente gosta, tô falando isso porque a gente gosta do homem posicionado, um homem que assume até os seus próprios defeitos. Então, isso é autêntico, é o que a gente tá falando. O bonzinho, ele não consegue... masculinidade autêntica. Ele não consegue revelar os erros e os vícios. Ele vai esconder, por isso que ele se torna um mentiroso. Só que o homem mesmo, ele é integral, ele é sincero, ele diz, ó... Você não tem vontade de chamar todo mundo, não? Esses homens bonzinhos? E falar, cara, pelo amor de Deus, vem. Por isso que é o meu trabalho, né? A gente tenta alcançar o máximo de gente. Porque eu tenho vontade, nem é o meu trabalho, mas eu tenho vontade de falar pros caras, cara, não seja assim. Então, mas isso me motivou, eu comecei esse movimento por causa que eu vi isso na internet. Porque eu estava atuando numa outra área. Quando eu falei o que eu quero ser daqui a 50 anos, ou seja, entender o meu propósito, definir meu objetivo... Legado, né? Meu legado, eu comecei a ver os homens batendo cabeça com coisa errada, brigas picuinhas com mulheres na internet de nada a ver. Sim. Vontade foi de trazer para eles o que eu sei. Porque eu vejo hoje as coisas tão fáceis, com tão clareza e leveza, que às vezes muitos amigos chegam e falam, cara, eu não consigo encontrar uma mulher. Eu falo, cara, é porque você não quer. Porque eu vejo um monte... É porque tem um monte de mulher procurando. Tem homens legais e tem mulher, mas vocês não querem olhar para vocês e aceitar o outro. Vocês querem que o outro seja de um jeito, fica criando uma expectativa. O relacionamento é sobre você aceitar, igual você falou, o erro do outro. Eu sofro de pornografia. E aí, cabe aí eu escolher se vou ficar ou não com esse cara. Pô, vou ficar, mas você vai melhorar isso? Vai corrigir? Porque realmente isso é um vício, isso eu vejo. Mas às vezes o defeito dele é... chegou atrasado nos lugares. Pô, e aí? Ou ele deixa a toalha, igual a gente fala, em cima da cama. Pô, deixa a toalha em cima da cama. Entendeu? Aí eu vi uma moça falando uma vez que eu deixo a toalha em cima da cama. Aí a mulher deixa a toalha o dia todo na cama pra chegar à noite e reclamar com ele. Por que? Não, vai estragar o colchão. Mas se você se preocupasse com o colchão mesmo, você ia ver a toalha lá e ia fazer o quê? Ia tirar. Resolver. E depois falar, vai estragar o colchão, não deixa. Mas não, pra implicar, ela vai lá e tira, entendeu? Quando eu falei... minha mãe, ela sempre foi doméstica, então minha mãe sempre manteve a casa super arrumada. Eu casei com minha esposa nova, ela não vai ter essa habilidade de uma senhora que arruma a casa. Entendeu? Então a gente vai se ajustando. Ainda com duas crianças, meu Deus. Com duas crianças, então a gente não tem esse estresse. Eu vou ajudando no que posso. Quando eu posso, eu lavo a louça. Quando eu posso, eu lavo minha roupa. Ela vice-versa. Eu faço o meu almoço, ela faz o dela. E sabe o que é legal você falar disso? Porque até nessa coisa que a gente vê cara, eu ficava 50 horas conversando com você nesse podcast. Tem muito conteúdo. Tem muito. As mulheres querem ajuda, sim, querem essa contribuição em casa, mas elas não querem um cara que... Eu não quero um cara que é o dono de casa, entende? Porque uma mulher sente tesão ou sente atração por um dono de casa. Sim. Então, aí gente, não sente. Não é que... eu não quero ser cancelado no final do episódio, mas porque esse assunto é muito bom. A gente fala que... a gente não tem que ouvir o que os outros falam que querem. Mas existe coisas que é a base, é da estrutura. A mulher, ela quer um homem, independente se tem homens que perguntam, mas eu devo dar flores para ela, mas isso não vai diminuir minha masculinidade, lavar a louça ou cuidar. Não, se você for um homem. A mulher, ela quer um homem, pronto. A mulher saudável, ela quer um homem, independente. Mas se ele lava a louça, ele faz isso, vamos supor, até cuidar de pet, de planta. Mas ele vai ser homem.
Ele pode cuidar da planta que ele gosta. Igual eu falei, o cara é o hobby do cara cultivar ali a planta. Mas ele não fica, eu sou pai de pet falando pra poder ganhar cheio de orgulho. E parecer que é um cara legal. Sim. Porque, como eu falei, tem homens que gostam, que realmente o cara tem um jardim lá, o cara cuida, mantém as plantas dele. Então, a gente tem que explicar até o óbvio, porque entendeu? Sim, é diferente. Mas ele faz o os extremos. Dele. Ele protege. Se for precisar defender a esposa, ele vai defender. Sim. Se alguém... Ou seja, ele tem um jeito. Então, um cara, o dono de casa. Jordan Peterson, né? Ele fala eu gosto muito dele. É melhor você ser um cara que pode ser agressivo, que pode ser mal sendo bom, né? É melhor você ser um guerreiro sendo um jardineiro, né? Que tá ali no jardim, mas você é um guerreiro, do que você ser um jardineiro na guerra. Entendeu? Não vai funcionar. Não vai. Então é melhor... Não vai ser funcional. Eu posso dar o chocolate pra ela. O que muda é a sua postura. Você é um homem. A mulher sente segurança. Sim. Você tá dando não por carência pra ela depois ficar te amando, te dar, ficar cobrando, te dei chocolate, presente, e você tá me tratando assim? Não. É o cara, olha, eu tô te dando porque eu quero, sei que você gosta. Então, o homem bem pros homem. Então, por isso que eu falo, tem que ser provedor de segurança, independente do que os outros vão falar ou não. Sim. Porque eu mesmo já passei muito por isso. Eu brinco que teve uma vez que uma amiga lá, eu tava com uma ex, e um amigo tava gostando de uma amiga dela. Só que eles eram totalmente oposto. E a minha ex falava, ele tá terminando, né? Ele nunca vai ter chance. Eu falar com ela, não, nunca vai ter chance, babá. Eu falei, quer apostar que vai? Não, ela não gosta de garota assim, ela realmente esnobava ele. Aí eu comecei a cuidar com ele da direção, mostrar, orientar ele, mentorar ele. Depois que eu mentorei ele, ela grudou nele, entendeu? E eles ficaram juntos e tudo mais. Porque ele mostrou um cara que passava segurança. Independente se... mas ele é magro, ele é alto, ele não precisa. Ele tem que ser sarado. Não, sim, força é importante, mas é interno. É o seu jogo. Eu mesmo trabalho com homens que são fortes, musculosos, tá na academia, que realmente, olha, as mulheres se atraem, mas quando tá ali com ele na presença, ele não tem essa presença. Ele é carente, entendeu? Então, não é sobre ser pai de pet, não, mas a forma como você usa essas coisas que a gente chama de anexo, o bonzinho ele usa essas coisas como anexo para ganhar amor, carinho, atenção. O homem não, ele conquista as coisas que fazem sentido para ele manter o impacto que ele tem de ser o provedor de segurança. Renato, sua fala é muito importante, cara, é muito bom. Olha, a gente precisa fazer outro já, Vamos fazer. Pra gente fechar, posso fazer um bate-bola rapidinho? Vou falar uma palavra, você fala o que vier à cabeça? 3 palavrinhas. Tá, beleza. Só pra gente definir, assim, em poucas palavras, o cerne do seu trabalho. Uhum. A masculinidade. Tem que ser verdadeira. O bonzinho. Tem que ser deixado para trás. A aceitação, a aprovação. Tem que ser dele próprio. O provedor. Todo homem tem que ser. O que você diria para todos os homens do mundo, sabe? Se pudesse passar uma mensagem no telão assim, mas é para os homens mesmo. Uhum. O que você diria para todos os homens? Ou quando você não estiver mais aqui, é uma mensagem que você gostaria que todos os homens, quando abrissem algum lugar, lessem, o Renato falou isso aqui para mim. Eu vou falar ali, né? Então, eu diria para todos os homens que você tem que acreditar no seu potencial. Você não nasceu para ser limitado. Realmente, você pode alcançar e construir tudo que você quiser, mas se você se guiar a sua vida pelo medo, achando que você não vai dar conta, isso vai te limitar, vai te prejudicar. Você nasceu para ser homem, para criar tudo que você quiser e fazer coisas grandes. Então não duvide da sua capacidade, não duvide de quem você é. Não fique buscando nos outros aquilo que você tem que buscar primeiro em você. É isso que eu diria. Obrigada, tá? Queria que você dissesse pra gente fechar quem pode procurar, qual é a dor que a pessoa está sentindo. Então, você que tá o quê nesse momento, que vai assistir depois, como é que essa pessoa te procura? Sabe o que ela está sentindo lá que vai incomodar, que ela vai te procurar? Você pode me procurar se você vê que as pessoas não estão te respeitando, não estão te valorizando. Às vezes você está num relacionamento, mas você não está satisfeito com esse relacionamento. Você pode ter alcançado um sucesso inteligente, mas você sente que isso não te preenche, você está vazio. E você mesmo conquistou carreira, conquistou a sua faculdade, tem uma conta bancária boa, mas ainda assim as pessoas não te respeitam, as pessoas não reconhecem você. Então você que carrega essa frustração, você vê que tem potencial, mas sempre se sente limitado, sempre percebe que tem alguma coisa errada, aí você pode me procurar, meu Instagram é Renato, né, com 2T, Nascimento com 2T, eu vou estar ali para te ajudar. Esse é o papel do homem.
ajudar outros a serem fortes. O líder das tribos, o governador, o capitão, o rei, ele não quer enfraquecer os outros homens do seu reino. Ele sempre quer os homens fortes. Sempre foi assim. Até no 300 de Esparta, eles sempre... O líder mesmo, o homem líder, o homem que lidera, ele quer trazer o homem forte, porque o homem forte forma a sua tribo forte. Então, se eu tenho a minha casa, eu forte, eu vou fortalecer meu filho, para que o meu filho ajude a criar uma sociedade forte, para que com a nossa sociedade forte a gente consiga combater o mal. É isso. Caramba, obrigada. Vamos fazer uma live? Queria conversar mais sobre... Vamos sim. Eu de verdade gostaria que muita gente conhecesse o seu trabalho, porque a gente precisa, a sociedade precisa, os homens precisam, as mulheres precisam. A gente vai conseguir, porque esse é o objetivo, e se eu trazer o objetivo, eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho certeza. Entendeu? Napoleão fala isso, né? Eu amo Napoleão Hill. Napoleão Hill, você tem um propósito definido. Se você tem um propósito com clareza e todo dia você trabalha por isso, você vai conseguir. Ai, amém. Nossa, você arrasou com esse final. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço. Meu sonho, tem vários, fazer uma série de podcasts com alguns temas de uma forma progressiva, porque para a gente poder ir abrindo... Meu maior objetivo, é claro, que é dar voz para o empreendedor, mas é muito também expandir a consciência de quem vai nos assistir, sabe? Então, meu sonho é fazer algumas séries, transformar o podcast em algumas séries. Assim. Eu nunca falei isso que é um sonho. Por exemplo, pegar um nicho da Bíblia e a gente fazer algumas séries, pegar um nicho emocional e fazer algumas séries, porque a gente precisa fortalecer espírito e mente para poder a gente ter uma sociedade mais saudável. Então, seu trabalho para mim é, de verdade, é incrível. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço de novo. Estou sendo privilegiado desse dia aqui. Estamos aqui. Obrigada a você que está aí assistindo a gente. A gente está aqui direto do TMG, essa casa linda, novinha. Vem conhecer o estúdio. Chama o Mauro para você poder conhecer esse espaço maravilhoso. Queria fechar também com uma fala. Se inscreve no canal, deixa seu like, vai conhecer o trabalho do Renato. Encaminhe isso para um homem. Sabe aquele teu amigo que é um banana? Eu me livrei, gente, até de amizade de homem enfraquecido eu não quero. Com todo respeito, a gente quer homem de ponta firme. Todos, em vários aspectos da vida. Seus parceiros de negócio, seus amigos. Meu filho, eu quero um filho ponta firme. Sou mãe de um homem. Pra gente construir uma sociedade melhor. Mas eu queria fechar com uma coisa que eu escrevi aqui pra trazer pra gente. Dias de guerra, usa os seus defeitos. Dias de paz, usa as suas qualidades. Tem dia pra tudo. Tem dia que vai precisar da tua versão mais ponta firme. Tem dia que vai precisar da tua versão mais suave, mais leve. Então, dias de guerra, usa os seus defeitos. Pega aquelas coisas que você tem de... Sabe? Aquelas suas mazelas e põe elas no jogo no dia que tá difícil. Talvez elas vão te ajudar a superar o dia de guerra. E já no dia de paz, aí você usa a tua melhor qualidade. Tá? Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Fica com Deus. Se inscreve no canal e vamos pra cima fazer a diferença no mundo. Sim. Beijo, tá? Obrigada. Que episódio, Renato. Eu amei. Obrigada. Parabéns.